acompanhar e ver para crer, certo? E me acompanha aí. Eu nasci na Fazenda Filipa, aqui de Itatira mesmo. Aos 6 anos de idade, eu vi minha mãe doente. E com isso, ela passou 8 anos eu vendo ela doente dentro de uma rede. A gente era de uma família muito humilde, certo? Filha de agricultores, analfabetos. Só que desde os meus 6 anos de idade, que eu comecei a trabalhar, ir para a roça. E foi isso. E fui estudar só aos 8 anos de idade que eu comecei a estudar. Se você souber de onde eu vi, hoje tudo é fácil, mas naquela época só tinha a casa do meu pai dentro do mato, que meu pai é descendente de índio. E ele nunca saiu de lá. Morreu aos 92 anos, 97 anos e nunca saiu de lá. E com isso a gente sofreu muito. A minha mãe teve 16 filhos e ficaram 11 filhos, para viver da agricultura, certo? E da criação de animais. E era quando o dono da fazenda deixava ele criar. E ainda tinha mais, meu pai ainda tinha que trabalhar 3 dias por fazendeiro. E o restante era para nós. E é por isso que nós fomos criados dentro da roça. Todos foram crescendo. E quando a minha mãe faleceu, eu tinha 14 anos. E com isso tinha vindo um neto. Que o meu irmão namorava com a mulher. E ele não quis casar com ela. Então o pai dela obrigou a ele se casar com ela. E com isso, minha gente, ele estava com 3 meses e minha mãe faleceu. Quando minha mãe faleceu, eu fiquei criando esse neto dela, que ficou como filho também do meu pai. Nesse caso, vão ficar 12 filhos e um neto, né? Aí foi que aí é onde veio o sofrimento, os desafios, as lutas e tudo que você imagina na vida. Morando numa casa de taipo, caindo os pedaços, um monte de filho, dormindo de rede e à noite as redes se rasgando. E era isso que a gente fazia. Um determinado tempo, eu conheci um rapaz que tinha chegado de São Paulo, né? E com isso eu fui trabalhar e eu fui namorar com ele. E que naquela época os pais da gente não deixavam a gente namorar. E imediatamente ele já pediu ele em casamento e eu casei com ele. E fui embora para São Paulo, sem nenhuma experiência, só tinha até a 4ª série. Mas mesmo assim fui, deixando o meninozinho com 2 anos, o que eu estava criando, e ficou só meu pai, com a minha irmã mais nova e uma mais velha e o restante dos homens, que era tudo pequenininho. Se botasse debaixo de uma bacia, cabia quase todo mundo dentro, debaixo, né? E aí, eu cheguei em São Paulo. Não tinha nem documento, porque eu casei com 16 anos, mas aí foi minha irmã que assinou, a mais velha, para mim casar. Aí fui morar lá, numa pensão, só um quartinho e um banheiro para 37 famílias. E eu achando que tinha feito a coisa certa. Aí completei meus 18 anos
e fui trabalhar. Lembro ainda hoje o nome da fábrica onde eu trabalhei, que era a fábrica Metalgráfica Jorge. A Metalgráfica Jorge, eu fui trabalhar como auxiliar de serviços gerais. E o local do meu trabalho era simplesmente nada mais e nada menos do que lavando os banheiros, certo? Mas isso eu fiquei feliz. Fui trabalhando, fui fazendo amizade lá dentro. E através das amizades que a gente cresce, né? Fui fazendo amizades e foi dando certo, né?